Na obra O Longo Século XX, de Giovanni Arrighi, ele apresenta brevemente a teoria dos ciclos sistêmicos, que entende que o capitalismo é feito de ciclos, cada um apresentando seu devido país hegemônico. Essa teoria entende que já houveram 4 ciclos, pelo menos 4 ciclos bem definidos, e apresenta 4 etapas, 4 fases que cada um desses ciclos passa. Desenvolveremos tudo mais para frente. Primeiramente, é importante entender que os governos teriam poder como fim, utilizando da guerra, da força e da jurisdição para atingir tal poder. As empresas comerciais, por outro lado, elas são voltadas para o lucro e usam a produção e distribuição, a expansão material para atingir este. Apesar dessa diferença, as empresas assumiram funções governamentais essenciais desde a expansão oceânica do século XV, começando aqui com a Companhia das Índias holandesa, né? Das Índias Orientais, mas uma companhia holandesa. Essas organizações empresariais se tornaram importantíssimas para a manutenção do poderio de estados controladores da economia global. Essa mudança hierárquica que acontece entre o poder do Estado e o poder das empresas, entre quem acumula o capital e quem detém o poder, criou uma série de ciclos sistêmicos, baseada, em primeiro momento, de uma expansão material, uma acumulação de matéria e, posteriormente, essa super expansão material, a acumulação financeira, uma expansão financeira dos negócios, ele passa a ser sobre moeda. Essa segunda etapa acaba marcando a maturidade do ciclo, quando ele se desenvolve completamente. E a partir daí nós vamos ver crises, de dificuldade de realocação de negócios, de capital financeiro, que vão levar eventualmente para uma revolução organizacional. Ou seja, uma crise vai gerar um momento de ruptura que vai trazer o próximo ciclo do capitalismo, a próxima hegemonia. Este próximo geralmente tem por definição que alcançar um nível a mais de controle das cadeias globais de comércio e uma expansão material cada vez mais forte. O ponto zero desse ciclo, para Arrighi pelo menos, é o que aconteceu na Itália do século XIII e XIV, com a expansão comercial que abrangeu seletos locais da Eurásia e da África. Quem se beneficiou foram as cidades-estados italianas, líderes dessa expansão financeira subsequente e com um papel crucial no esquema de exportação e importação, nas rotas comerciais que se desenvolviam pelo mar Mediterrâneo e pelas rotas comerciais que ligavam a Inglaterra até a China. Vamos entender então como funciona esse ciclo. Eu vou tentar deixar algum textinho aqui do lado de auxílio, né? A primeira fase desse ciclo é a de expansão material. A fase de expansão material possui quatro etapas, né? A primeira, a expansão do comércio, ou seja, essa nova hegemonia que lidera esse ciclo, cria um aumento nas rotas comerciais, ou pelo menos um maior controle sobre estas. Existe nesses estados uma divisão de trabalho e de especialização setorial. Por quê? Porque não seria possível em um país focado, por exemplo, plenamente na agronomia e no artesanato, produzir esse tipo de empreitada internacional. Também esse primeiro momento de expansão comercial costuma ter certa concorrência de soma positiva. Aquele papo de que o capitalismo não é um jogo de soma zero se deve justamente a essa fase, né, em que dois conseguem concorrer entre si, duas empresas conseguem concorrer e ainda assim ambas lucrarem. É uma coisa que não é vista posteriormente nos ciclos. A liderança de um país também é fundamental. Já nesse primeiro caso já citado, estamos falando do norte da Itália, mas também da Península Ibérica. Espanha e Portugal participavam desse projeto como
como consolidadores das rotas marítimas, que não eram a prioridade na época, não era onde estava realmente a maior parte do capital na época. A segunda etapa desse ciclo é a superacumulação de capital, ou seja, depois de uma expansão muito grande, cria-se uma desproporção entre o capital produzido e a absorção possível desse capital. Ou seja, agora a concorrência não é mais de soma positiva, ela é de soma zero. Ou seja, para um estar ganhando, outro deve estar perdendo. Cria-se essa nova noção de concorrência nessa etapa, que também é a etapa da expansão financeira. Agora que a expansão material já não gera tanto dinheiro quanto gerava, esse estado responsável por esse ciclo ficaria agora com a parte da expansão financeira, ou seja, deixaria de ganhar dinheiro, construindo, por exemplo, um barco para financiar outros países, outros estados, sabe? Outras empresas. Esse país, do ciclo sistêmico atual, ele começa a controlar a moeda, controlar investimentos, eles começam a emprestar para quem quer consolidar um novo meio de gerar capital. Então aqui a gente encontra uma financiarização desses países. Nos 4 casos que eu vou apresentar aqui, isso fica bem claro. E por fim, a gente fala de uma revolução organizacional e a criação de um novo ciclo. Ou seja, existe sempre no final desse processo, quando a crise da soma zero já está instaurada, algum processo histórico ocorre que gera um novo ciclo. Esses 4 ciclos já citados são, em primeiro lugar, o ciclo genovês, que é justamente esse do norte da Itália. Esse é muito derivado da expansão do avanço do Império Otomano, gerando um novo mercado oriental gigantesco para ser plenamente explorado pela Europa. Nesse processo rola uma refeudalização do leste europeu e um pouco da Ásia, em que todo o capital ocioso da Europa, nesse caso da Itália, pode ser revertido no financiamento desses impérios, tanto o otomano quanto os da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Eu falo aqui, esse capital ocioso, por quê? Porque eles não investiam em agricultura, já vai ser dito mais para frente. Mas esse capital então vai para essa expansão marítima. É a união do poder econômico italiano e esse poder político ibérico que geram essa intensa expansão na primeira metade do século XVI, cujo o descobrimento do Brasil, por exemplo, é um fator consequente. Eventualmente, porém, esses estados modernos e o feudalismo não conseguiram mais se sustentar ao mesmo tempo, gerando essa contradição na economia europeia que leva à Guerra dos 30 Anos. Uma crise que acaba com o Tratado de Westfália, que reequilibra o poder na Europa e entende-se agora os estados da forma que eles são entendidos na modernidade, né? Porém, quando a gente passa por esse momento de reequilíbrio de poder, após essa guerra europeia, a gente já tem outro ciclo, outro estado controlando essa hegemonia internacional. Agora vamos para o segundo, o da Holanda. O poder econômico agora está em Amsterdã, sendo o mercado mais importante e eficiente do mundo, por integrar o Mediterrâneo, com as rotas comerciais já citadas, mas também as Américas, a África e o Oriente de uma forma muito direta. Os Países Baixos apresentam uma hegemonia política, e a expansão mundial e a superacumulação é acirrada pela Inglaterra e pela França, que nessa época eram as 2 maiores potências do mundo, né? Nesse processo a gente percebe que a Inglaterra vai se prevalecer, porém nesse momento a gente ainda tem a Inglaterra com esse exemplo de burguesia ascendente, enquanto a França ainda era a maior monarquia da Europa. Então os dois eram muito fortes. A Inglaterra ganhou boa parte dessas guerras, mas a França também ela ganhou uma muito importante, que é a que aconteceu no norte da América. E com essa expansão marítima globalizada tão acirrada, o mercantilismo que acontecia na Europa não se sustenta. Então a gente vê aí as revoluções americanas, francesas, haitianas e as guerras napoleônicas alterando a configuração do mundo. Nesse processo em que as companhias das Índias Orientais e os investimentos holandeses
para a conquista de colônias já para de fazer sentido. Agora a gente tem uma nova transferência de poder, né? É claro que a Guerra Napoleônica também é muito importante nesse aspecto, porque quando Napoleão conquista a Europa e sobra só a Inglaterra, e a Inglaterra eventualmente ganha essa, é claro que a Inglaterra vai se mostrar como o próximo ciclo, né? E isso é bem notável também na história do Brasil, né? A gente pode perceber, por exemplo, que foram os ingleses que auxiliaram os portugueses, a coroa portuguesa a vir para o Brasil, aquela questão da abertura dos portos para nações amigas, né? A Inglaterra estava criando o que nesse processo? Ela estava criando um mercado consumidor, que é a sacada que faz esse ciclo inglês durar tanto. Quanto a esse ciclo britânico, a gente tem principalmente a Revolução Industrial e essa consolidação do mercado internacional, né? E quanto ao quarto ciclo, né, sendo o terceiro britânico, o quarto o estadunidense, a gente vive até hoje a internacionalização da produção, o fortalecimento do consumo doméstico e a descolonização para o imperialismo são os principais pontos dessa fase. Bom, a intenção desses últimos minutos foi fazer um apanhado geral da teoria para que você se situe nesse momento em que eu vou tentar aprofundar um pouco mais o que foi cada ciclo. O início do capitalismo como meio de produção e expansão global parte do século XV. Para que o capitalismo se desenvolva, é necessária uma relação centro-periferia, onde o centro precisa da periferia também para a produção agrícola. Essa teoria do centro-periferia não é de Arrighi. Não é de Arrighi. Eu estou adicionando aqui, ela existe em Jorge Furtado, ela existe em Silvia Federici, ela existe em Rosa Luxemburgo. Mas por que é importante entender isso? Porque os estados que geraram esses ciclos, eles não são focados em produção agrícola. Porque se o fossem, o autoabastecimento seria o suficiente. Mas não, esse capital ocioso vai para outras direções, né? Esse capital existente vai para cultura, para artes, para construção, né? No caso dessa primeira ciclo italiano, o genovês, o Estado é essencial para o desenvolvimento do capital, como sempre é. Na Itália, por exemplo, do norte da Itália, apenas Nápoles conseguia suprimentos suficientes para ser autossuficiente do ponto de vista agrícola, enquanto Veneza, por outro lado, foi o mais perfeito exemplo de Estado possibilitando a expansão comercial. Por quê? A elite dele, a elite com dinheiro, com capital ocioso para investir em qualquer tipo em tipos criativos, né, de expansão, de produção de capital, enquanto tinham acesso ao mar Mediterrâneo, que na época foi muito importante para esse primeiro momento de expansão comercial com as rotas que existiam no Mediterrâneo e, como eu falei, na Inglaterra, China, né? A Genova também assumiu o controle desse complexo método comercial. Num contexto histórico de esvaziamento do feudalismo, Genova assumiu esse papel do controle das rotas. A reorganização momentânea, onde o capitalismo se sobrepôs ao modelo anterior. O capitalismo comercial se sobrepõe ao antigo modelo territorialista, né, de comércio entre suzerano e vassalagem. E é nesse momento que eu sinto que o livro do Arrighi se torna importante para entender a importância da relação Estado-capital e por que o capitalismo pede por esses períodos hegemônicos. Os estados precisam garantir a expansão e aquele que vence a concorrência interestatal nesse primeiro momento. Nesse caso foram as cidades italianas, mas elas eventualmente perderam a primazia conforme o circuito de expansão naturalmente saiu do Mediterrâneo. Então, quando rola esse momento dos estados modernos se consolidando e em que o comércio transatlântico, o comércio marítimo passa a ser mais importante do que essas rotas comerciais terrestres, a gente vê que esse ciclo genovês já não faz mais sentido, porque o dinheiro está em outro lugar. E aí, outro modelo de expansão ganha força, justamente o holandês, que eu falei aqui, das companhias das Índias. É uma outra região com dificuldade agrícola, então aí está um padrão, e essa especializada em artes, novamente assumindo esse capital ocioso, assumindo esse papel importante para investimento em novas rotas, né? E no caso da Holanda é muito claro isso, né? Ela se beneficiou por contratos com países e potências colonialistas e de um novo fluxo de mercadorias transatlântico, construindo esse complexo sistema comercial.
Mais para frente a gente vai ver que para o país ser hegemônico, ele vai ter que controlar diretamente essas colônias. Mas nesse momento, para a Holanda, bastava financiar, bastava emprestar, investir em companhias marítimas, dar dinheiro para outros estados construírem seus navios, sabe? Esse modelo político é muito auxiliado pela Espanha, né? Que tinha esse controle territorial e que precisava, sim, da Holanda. Mas quando a Espanha começa a se desarticular com esse controle tão forte, a Holanda estava lá liderando a burguesia em ascensão e um conjunto de províncias sendo financiadas por ela. Ela não controlava o comércio em si, coisa que os ingleses fariam mais tarde, mas sim o investimento nesse processo. A Holanda se beneficiou do chamado de Tratado de Versalhes. E como o citado Tratado de Westfália criou um novo ideal de organização na Europa, agora em estados modernos, esses estados precisavam de dinheiro que eles só iam conseguir com bancos internacionais que só existiam na Holanda. Então, esses bancos foram que permitiam e lucraram com a expansão da Europa pelo mundo, sendo o primeiro ciclo claro de expansão capitalista global, né? Em ambos os casos anteriores, porém, tanto o genovês quanto o holandês, a não especialização do setor primário e sim nas artes e na construção é notável. Nesse próximo, inclusive, a gente vai ver uma etapa a mais nesse processo de investimento internacional, que é justamente no ciclo inglês, né, que dura de 1800 a 1914. Esse sim de caráter global, porém também de caráter territorialista. Enquanto a Holanda era muito sobre investimentos, aqui a gente tem a ideia de criar um mercado consumidor internacional e não apenas um controle militar como os espanhóis faziam. Eles passaram inclusive por guerras na época por isso, para conquistar esses países que eles ganharam e acabaram chamando de essas colônias, né? Chamando de colonialismo. A Inglaterra não era líder de uma rede de negócios apenas, ela era dona militar de territórios e de rotas de comércio inteiro. Então ele roubava da colônia, produzia com esse material e depois vendia. Vendia só para a Europa? Não, mas para o mundo inteiro. Por quê? Porque ele tinha colônias para vender isso. Foi uma ideia muito interessante e que obviamente tinha prazo de validade, né? Quando esses locais começassem a se descolonizar. Nesse primeiro momento, porém, assim como a Holanda, eles lideraram uma cadeia de negócios entre os vários países e várias burguesias pelo mundo, servindo como financiador desses processos. Porém, ela inovou a incorporar essa lógica, além, obviamente, da escravidão e de várias outras coisas que são específicas do seu tempo, escravidão no caso africano, né? A gente fala também do controle que ela teve sobre os produtos comercializados através do sistema monetário. A libra esterlina, na verdade, melhor dizendo, o padrão ouro gerado pela Inglaterra foi o que permitiu que seu poder hegemônico durasse tanto tempo, já que basicamente todo o comércio internacional passava por Londres. Numa dinâmica em que as forças das armas eram só o primeiro passo, o soft power também existia, porque culturalmente você dependia de Londres para fazer o seu comércio internacional, e assim eles controlaram o comércio global. Eles mantiveram essa primazia por muito tempo, até a Primeira Guerra Mundial, em que no momento de crise da Europa por causa das colônias, um dos países que já foi colônia conseguiu se sobressair em cima deles. É óbvio que eu estou falando aqui dos Estados Unidos. Afinal, o método expansionista norte-americano e estadunidense estava mais adaptado. Por quê? Os Estados Unidos se permitia receber capital de fora, sim, através de imigrantes. Eles recebiam imigrantes, mas a construção da indústria em si ocorria apenas internamente. E esse mercado consumidor que a Inglaterra tentou construir pelo mundo inteiro, os Estados Unidos fez questão de manter domesticamente sustentável. Ou seja, as indústrias construídas com imigrantes e o consumo interno que esses imigrantes ou famílias de imigrantes consumiam internamente já eram sustentáveis para essa expansão material, sem depender de nenhum outro país. E agora, já com esse indústria básica interna consolidada, eles conseguiram seguir o modelo britânico de desenvolvimento interno. Eventualmente, os Estados Unidos precisou expandir os negócios, mas agora sem a possibilidade de colônia, ele inventou um novo método para isso,
que partia não só do hard power, do militar, mas também de um imperialismo de soft power. Antes do seu controle militar, ele tinha um controle político, um controle comercial, um controle das instituições e organizações de comércio internacional. Da mesma forma, britânica, porém, nunca deixando de investir pesadamente no militarismo, garantindo os interesses da burguesia norte-americana em nível global, como por exemplo no conflito da Guerra Fria, através tanto do controle comercial e podendo fazer, por exemplo, um embargo econômico, quanto através de poder militar, mandando exército para o Vietnã ou para a Coreia. Esse medo socialista da época gerou a ideia de contra-revolução preventiva, ou seja, sempre que um país parece estar em um momento de revolucionário, os Estados Unidos se prontificam a impedir isso o mais rápido possível. E qual é o objetivo disso, né? Os ciclos sistêmicos não duram para sempre, e existe algum próximo ciclo que está vindo por aí. Se o estadunidense vai durar para sempre, é muito improvável. Afinal, uma nação baseada no livre mercado, em que o Estado controla 1/3 das ações na Bolsa de Valores, um Estado que precisou salvar a moradia de basicamente o país inteiro na crise de 2008. Agora surge a dúvida, uma contradição inerente a esse processo. Por que então que existe o livre mercado e a burguesia controlando a economia, sendo que essa burguesia precisa do Estado para se sustentar? E a gente parte aqui no momento em que existem outras alternativas, como a alternativa chinesa, por exemplo, que se mostra talvez mais produtiva. China, que assim como os Estados Unidos, já foi, sim, um país colonizado, mas que não pretende empregar o imperialismo como os Estados Unidos emprega, num contexto em que a soberania nacional é cada vez mais importante em países que eram colônias, como o latino-americano. Será então que o modelo chinês faz mais sentido agora? Se o capitalismo vai acabar tão cedo, é uma questão improvável, mas é uma questão de pura especulação. O que é verdade, porém, é que todos os sistemas até hoje foram superados a partir de suas contradições. A gente pode falar da servidão, do método feudal, do método mercantil. Todos eles são superados através de suas contradições. E existe uma contradição inerente ao capitalismo: a de quem produz riqueza e de quem fica com essa riqueza. Uma questão que eventualmente vai ser superada. E aqui é importante falar, a expansão material do capitalismo foi de exímia importância para o mundo, permitindo uma qualidade de vida, uma cadeia de comércio nunca antes imaginável. Porém, essa expansão material não precisa ser descartada. A ideia de um socialismo aqui não é descartar tudo que aconteceu antes, é superar essas contradições e ficar com o que é bom. Nesse caso, surge aquela dúvida: o capitalismo permitiu que a gente produzisse comida o suficiente para 8 bilhões de pessoas. Agora a gente precisa, a partir da contradição de por que não tem 8 bilhões de pessoas comendo, superar esse sistema e consolidar algum outro. E quem sabe o modelo chinês, no momento, se mostra como uma melhor alternativa. Eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso depois.